Estamos acompanhando discussões no Congresso Federal a respeito do cigarro eletrônico. Inclusive com um projeto de lei com discussão por parte da Anvisa sobre a regulamentação de algo que se tornou um fenômeno entre os jovens, mas que é considerado pelos especialistas como uma espécie de porta de entrada para o tabagismo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária discutiu nos últimos dias a regulamentação dos cigarros eletrônicos no Brasil. Reunião que foi adiada várias vezes, alegando problemas técnicos, dificuldades de conexão, mas cá entre nós, é uma discussão que precisa ser feita com urgência. Desde 2009, uma resolução no Brasil, através de uma determinação da Anvisa, proíbe a fabricação, a comercialização, a importação e a propaganda de dispositivos eletrônicos para fumar, popularmente conhecidos como vape, os cigarros eletrônicos, os pods. No ano passado, a Anvisa aprovou por unanimidade um relatório técnico que indicava a necessidade de se manter a proibição dos dispositivos e a adoção de medidas adicionais para coibir o comércio irregular, como ações de fiscalização e campanhas educativas. Mas cá entre nós, não é muito difícil encontrar no Brasil, e eu não vou esticar para Brasil, vai? Vamos falar de Campinas? Não é difícil encontrar em Campinas onde comprar esses dispositivos eletrônicos. Há alguns anos se dizia que o cigarro saborizado, que ainda existe no mercado, ele era uma porta de entrada para o cigarro convencional. Então, jovens em festas, em baladas, consumindo esse cigarro de cravo, esse cigarro de canela, ele tinha o contato com o tabaco, ele tinha contato com tudo que vem junto com o cigarro, com a nicotina, e depois, até pelo custo desse maço mais elevado, acabava migrando para o fumo normal, para o tabaco. Hoje o que se fala é que o vape, o aparelho eletrônico, o cigarro eletrônico, é quem tomou esse lugar, quem passou a ocupar esse espaço. Para quem não conhece como funciona, o vape ele é como se fosse um iPod, assim, um aparelhinho eletrônico, como se fosse um pendrive, em que é colocado um fluido com nicotina e ao invés da pessoa tragar um cigarro, ela solta fumaça ingerindo esse produto, que não deixa o mesmo cheiro, que não deixa o mesmo gosto na boca, mas que tem os mesmos efeitos, que provoca o mesmo estrago. E quem está consumindo isso, até por ser saborizado, até por ter esse apelo quase infantil, são crianças e adolescentes, que em sua maioria, pela falta de orientação, acabam tendo contato primeiramente com esse dispositivo eletrônico e depois acaba migrando também no futuro, ainda como adolescente ou como jovem adulto, para os cigarros convencionais. Maio é um mês marcado justamente pela conscientização do Dia Mundial Sem Tabaco, que está previsto para o próximo dia 31 de maio. Todos os dias a gente tem que ter esse cuidado de falar a respeito de como a nossa saúde pode ficar prejudicial. E existem alguns estudos que mostram que o cigarro é a causa de morte mais evitável que nós temos no Brasil. É a causa de morte que mais poderia salvar vidas se houvesse uma mudança no hábito, se houvesse uma mudança no consumo. Mas quando você tem o cigarro eletrônico, você tem que ampliar esse estudo. A Pesquisa Nacional de Saúde, que é realizada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aponta um aumento de 600% no consumo do cigarro eletrônico e dos vapes. Consumo principalmente na faixa etária entre 13 e 15 anos. Vamos falar a respeito desse assunto a partir de agora dentro do Manhã Bandeirantes, porque uma campanha acontece neste mês de maio justamente para conscientizar a população adulta também em geral
mas crianças e adolescentes. É um pulmão gigante que está circulando pela cidade e que a partir de hoje também está nas escolas de Campinas, no mês que é encerrado com o Dia Mundial Sem Tabaco, no dia 31, e que faz parte das campanhas de conscientização. O nosso convidado é o Vinícius Conceição, médico oncologista do Grupo Sonhe, que está, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, fazendo essa parceria para falar sobre os riscos do cigarro e dos dispositivos eletrônicos, os chamados vapes. Vinícius Conceição, doutor Vinícius, bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Espaço para a gente falar sobre um assunto tão importante. Nós que agradecemos, doutor Vinícius, por atender o nosso convite. Gostaria primeiro que o senhor falasse a respeito da campanha em si, da importância, da quase necessidade hoje de levar a informação para crianças e adolescentes entre 13 e 15 anos. Antes da gente começar aqui a nossa participação, eu dizia que o cigarro eletrônico ele tem um apelo muito popular para crianças e adolescentes, por ser saborizado, por ter essa cara que soa ou tenta passar uma imagem menos prejudicial do que o cigarro, mas ele pode ser e está sendo a porta de entrada para o tabagismo para crianças e adolescentes no Brasil? Esse é o grande problema, né? O cigarro eletrônico ele surgiu como sendo, entre aspas, um mecanismo para servir como uma porta de saída do cigarro convencional. Então acreditava-se que a quantidade de nicotina era menor, a pessoa que fuma um cigarro convencional passaria a usar o vape e dali ela conseguiria tirar os níveis de nicotina progressivamente do organismo e parar. O que a gente viu é que foi justamente o contrário, né? Ela está servindo como uma porta de entrada para o vício do cigarro e para outros vícios, e justamente por ter essas características mais modernas, um aspecto, né, que é um aspecto ali, muitas vezes, de um dispositivo eletrônico, é uma fumaça que não tem o mesmo cheiro da queima do tabaco convencional, então ela não incomoda tanto as pessoas que estão ao redor, não deixa a roupa com o mesmo cheiro, ela tem servido de atrativo muito grande, especialmente para os jovens. E apesar dela ser proibida, eu acho que isso é importante frisar, sua comercialização ela é proibida. Recentemente existiu inclusive um debate com a Anvisa sobre a liberação ou não dos vapes, e isso foi proibido e continua proibido. O acesso a eles em qualquer lugar é muito fácil. Então, você vai numa festa, você vai em qualquer local onde tenham, né, jovens reunidos, a gente vai ver com muita frequência o uso do vape. E a nossa campanha é uma campanha que a gente já faz há muitos anos, especialmente no mês de maio. Dia 31 de maio, como você falou, é o Dia Internacional Sem Cigarro, né, de combate ao cigarro. E a gente faz com um pulmão gigante que, visualizando os danos que você pode ter, né, no pulmão, então basicamente esse pulmão gigante ele tem um dos lados, um pulmão com aspecto saudável, e o outro lado ele tem um pulmão todo preto, que é com aspecto que realmente ele fica quando você começa a aspirar a fumaça e as substâncias químicas que tem no cigarro. Então, como eu falo, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, então ele é visual para as pessoas realmente entenderem o dano que isso causa no pulmão, e justamente por a gente entender que os jovens eles agora estão muito suscetíveis a ter acesso ao vape, a gente viu a necessidade de não só estar em lugares públicos, onde a gente já fazia campanha nos anos anteriores e atingia uma população com uma idade mais avançada, mas a necessidade de estar nas escolas, que é o local onde estão os mais jovens e é muitas vezes onde eles vão começar a usar esses vaporizadores. Para a gente tentar simular aqui, doutor, o efeito que faz, por exemplo, o uso de um vape, um pod, como vem sendo chamado pelos jovens, imaginando a tragada de um cigarro e a puxada de um vape, como é que é o caminho que percorre o pulmão e quais são os estragos que eles fazem no nosso corpo? Ele já começa a fazer estrago na boca, né? Então, assim, aquela fumaça, ela vai entrar na cavidade oral, então já começa a fazer estrago por ali, porque você já começa a depositar essas substâncias nocivas. Um cigarro convencional tem mais de 2.500 substâncias nocivas, no mínimo 50 delas sabidamente cancerígenas. A gente não sabe ainda,
no cigarro eletrônico quais são exatamente as substâncias cancerígenas, até porque, como não tem um controle da Anvisa, a venda é proibida, a gente nem sabe o que está no meio ali daquele líquido que é utilizado para vaporizar, mas ele já começa a se depositar e causar dano na boca, tanto que está relacionado ao aumento não só de câncer de pulmão, mas câncer de língua, de orofaringe, de laringe. Então a fumaça ela entra pela boca, ela vai para a orofaringe, que é a porção mais posterior, né, a parte mais de trás da língua, aí ele desce ali pela faringe, vai entrar pela traqueia, e pela traqueia, a traqueia se divide em brônquio fonte direito e esquerdo, que é basicamente ali um tubo que vai levar a fumaça para o pulmão do lado direito e para o lado esquerdo. E aí essa fumaça ela se dissipa dentro do pulmão, até aquela estrutura menor do pulmão que a gente chama de alvéolos, que é como se fossem mini bexiguinhas, né? São mini, como se fossem saquinhos, e essa é a estrutura que troca o oxigênio pelo dióxido de carbono. A função do pulmão é essa, né? O sangue passa pelo pulmão cheio de dióxido de carbono, e aí existe essa troca, né? O dióxido de carbono ele é eliminado e vem o oxigênio que a gente está respirando. Então, toda essa fuligem, todas essas substâncias químicas, elas vão se depositando ao longo de todo o caminho, desde lá dos lábios, da boca, até esses alvéolos no pulmão. E aí, pode causar câncer em qualquer um desses pontos da árvore brônquica, então desde a boca, do lábio, até lá embaixo no pulmão, mas outras doenças que são consideradas, entre aspas, benignas, mas que causam, às vezes, morbidades e comprometimento da saúde, o mais comum deles é o enfisema pulmonar, mas bronquite, asma, causa câncer em outras áreas, porque essas substâncias elas entram pela corrente sanguínea e são levadas para outros órgãos, então a gente, câncer de bexiga está muito relacionado ao cigarro, então é realmente um problema muito sério. Nós estamos conversando aqui no Manhã Bandeirantes com o Dr. Vinícius Conceição, médico oncologista do Grupo Sonhe, que em parceria com a Secretaria Municipal de Educação está percorrendo escolas da cidade com um pulmão gigante mostrando os riscos do cigarro. Hoje, inclusive, já esteve presente esse pulmão no Ceprocamp do centro de Campinas. No dia 16, a próxima quinta-feira, estará na Escola Municipal de Ensino Fundamental do Jardim Flamboyant, o Colégio Raul Pila. No próximo dia 20, das 4 da tarde às 7 da noite, na Escola Municipal de Educação Fundamental e na Escola de Jovens e Adultos Padre Leão Valeri, que fica no Parque Valença 1. No dia 22, na Escola Municipal Padre José Narciso Vieira, que fica no Jardim São Marcos. No dia 27, na EMF Zeferino Vaz, na Vila União. Dia 29, na EMF Professora Odila Maria Rocha Brito, no Jardim São Domingos. E há também a previsão para que esse pulmão esteja em locais públicos de grande circulação na cidade de Campinas, né, doutor Vinícius? Isso, a gente esteve recentemente na rodoviária, na véspera do Dia das Mães, então num momento de muita movimentação. A gente vai estar no aeroporto, no aeroporto de Viracopos, no centro da cidade, então a gente vai estar em locais realmente de grande circulação do público, mas eu acho que é importante, é a primeira vez que a gente entra nas escolas, justamente para atingir os mais jovens, que hoje é quem mais está sendo atingido, principalmente pelo vape. Doutor Vinícius, o nosso ouvinte aqui, o DJ Ale, ele faz uma pergunta bem interessante que eu queria compartilhar com o senhor. A gente sabe que existe o fumante passivo, que é aquela pessoa que está ao lado de quem consome o cigarro e acaba sendo impactada pela fumaça do cigarro. Com o vape, também existe o fumante passivo? Essa fumaça ou esse vapor que sai desse dispositivo eletrônico, ele também pode afetar quem está em volta? Ele pode. Geralmente você tem a liberação você traga, né, você aspira uma parte dessa fumaça, mas uma parte dela ela é jogada no meio ambiente e as pessoas que estão mais próximas, que estão muito ao redor, se elas estão constantemente do lado da pessoa que usa vape, ela também pode ser atingida. Então a gente também tem a situação do fumante passivo, uma menor quantidade do que o cigarro convencional, mas também essas pessoas também estão sob risco. Nós conversamos com o Dr. Vinícius Conceição, médico oncologista do Grupo Sonhe, a respeito da campanha
desse mês de conscientização sobre o risco do tabaco, do consumo também dos dispositivos eletrônicos similares aos cigarros e sobre a campanha do Pulmão Gigante que está percorrendo escolas e espaços públicos em Campinas. Doutor Vinícius, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte e como último destaque, gostaria que o senhor deixasse um recado para quem está acompanhando essa entrevista, que tem a intenção de parar de fumar. Quais podem ser os caminhos a partir desse alerta feito também pelo senhor aqui na Rádio Bandeirantes? Acho que o meu primeiro alerta fica para os jovens, especialmente, para que eles não comecem a usar o vape. O vape ele tem nicotina, embora numa quantidade às vezes menor do que o cigarro convencional, ele também gera dependência. Então a ideia de que você está usando algo que não causa mal à saúde é uma ideia falsa, e depois parar de usar não é fácil. Então a primeira coisa é para que as pessoas evitem entrar nesse vício, seja com vape, seja com cigarro convencional. E para aquelas pessoas que já usam, que elas parem. Não é fácil fazer isso sozinho. Hoje a gente tem uma rede de ajuda, inclusive no SUS, então, para quem quer parar de fumar, a gente tem uma assistência com psicólogo, com psiquiatra, fornecimento gratuito de alguns medicamentos, como, por exemplo, adesivos de nicotina, alguns medicamentos antidepressivos que ajudam muito na diminuição da dependência química da nicotina e que estão gratuitamente disponíveis, basta a pessoa querer. Então, a pessoa desejando parar de fumar, é importante que ela peça ajuda, é importante que ela não... Ela pode até tentar parar sozinha, mas a chance de sucesso quando ela tem uma ajuda profissional é muito maior, e essa ajuda ela pode ocorrer tanto no privado, mas especialmente no SUS, para quem eventualmente precisa de acessar o SUS, e hoje o Brasil ele é um país modelo nisso, a gente tem um funcionamento do sistema público muito eficiente na tentativa de parar de fumar, então essas pessoas aí podem procurar ajuda que elas vão conseguir. Um grande abraço, doutor Vinícius, obrigado pela sua atenção, bom dia e bom trabalho ao senhor e toda a sua equipe. Obrigado, um bom dia para você e aos ouvintes, obrigado, e que fique aí a dica então de não fumar e parar para aqueles que fumam.